Tânia Bulhões. Amiga, eu tô me sentindo escandalizado. Eu tô me sentindo escandalizado. Parece que eu tava atrapalhando. Eu nunca vi as pessoas se amarem tanto assim. Tá explicado. Não? Doce? Que delícia. Oi. Boa tarde, galera. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas, também conhecido como meu nome artístico de Luno, mas enfim, né? Boa tarde, galera. Eu sou o Lucas, mas vocês podem me encontrar nas redes sociais por Luno. E hoje eu queria falar de um tema muito especial, assim, pra mim, que vem me atravessando de certa forma, que é o medo de ser visto tentando. E eu queria falar sobre esse tema porque ele me atravessa em um lugar muito especial, que é a arte e as mídias digitais como um todo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive um certo apelo estético, sabe? Eu sempre gostei de tudo aquilo que é bonito. E eu lembro de uma vez de ter ouvido em algum lugar que a beleza, ela é uma forma de comunicação. Então, quando algo bonito agrada seus olhos, é porque aquilo, em algum lugar no seu repertório mental, fez sentido pra você, sabe? E isso sempre me pegou num lado muito específico, que é o lado das artes. Em 2021, no auge da pandemia, eu trabalhava num hospital e esse hospital, assim, um caos, né? A gente estava numa pandemia global e tinha gente morrendo à torta e à direita e era um lugar muito estressante para mim. E eu consegui ter refúgio criando arte. E eu comecei bem fraquinho. Comecei com caneta Bic, depois comecei a usar lápis de cor nos meus desenhos, e aí eu comecei a perceber que talvez eu gostaria de começar aquarela, e depois eu comecei tinta acrílica, enfim. Eu tô contando tudo isso para dar um contexto, porque isso aqui que eu tô segurando é uma arte feita por mim. E em 2021 era muito engraçado, porque eu não tinha medo de ser visto tentando, porque o mundo tava num local muito criativo, sabe? Eu lembro de ter visto vídeos no TikTok das pessoas fazendo pães com pétalas de flores na massa do pão. Eu lembro de ter visto as pessoas compondo música. Inclusive, recentemente eu descobri que aquele cantor Somber, que tem viralizado bastante, compôs uma das músicas mais famosas dele durante a pandemia. Então eu não tive aquele medo de ser visto tentando, porque todas as pessoas ao meu redor estavam tentando também. Ao meu redor é exagero, mas várias pessoas do mundo estavam tentando, né, serem criativas. E muitas dessas pessoas começaram a dar certo na internet, na vida como um todo. E eu pensei, por que não comigo? Só que quando eu comecei, eu era tão cru, assim, a minha arte era muito crua. Inclusive, eu vou até procurar as minhas artes antigas pra colocar nesse vídeo, pra ilustrar um pouco do que eu tô falando. E a minha arte era crua, e eu achava que eu estava arrasando. E pros padrões, eu acho que eu estava mesmo. Só que a questão não é essa. Depois que eu fui estudando um pouquinho mais de técnica,
vendo mais sobre arte como um trabalho mesmo, eu percebi que exige muito estudo, muito tempo, muita dedicação. E o algoritmo não valoriza isso. E não só o algoritmo, as pessoas ao meu redor também não valorizavam. Eu comecei a crescer meu número de seguidores no Instagram de arte, e a maior parte das interações que eu tinha eram de pessoas distantes, eram pessoas que não faziam parte do meu ciclo de amizade, de relacionamento, família. Passando uma moto aqui do lado, mas tudo bem. Eram pessoas que não faziam parte assim da minha vida, e eram pessoas que valorizavam o meu trabalho. E eu comecei a perceber que talvez esse medo de ser visto tentando, ele seja muito mais latente quando a gente não tem uma base boa para nós, enquanto indivíduo, sabe? Por exemplo, isso aqui que eu tô fazendo agora é criar um canal do zero. E o meu último vídeo teve 17 visualizações, e eu tenho certeza que 10 dessas 17 foram eu atualizando a página toda hora, porque eu ficava procurando defeito na minha própria criação. Mas a questão não é nem essa. A questão é que eu sinto que quando a gente não tem pessoas que nos apoiam, tudo fica mais difícil. E esse medo de ser visto tentando, ele começa a ser maior. Eu gostaria muito que isso não fosse uma realidade, mas infelizmente é, porque eu vivenciei isso quando eu postava as minhas artes. E aí chegou um momento que eu decidi não postar mais. Eu não publiquei, eu me desmotivei, mas não deixei de criar, porque eu acho que, na minha concepção, o ser humano, ele não foi feito só para absorver conteúdo, mas ele foi feito para criar também. E quando você cria alguma coisa, seja um texto, uma música, um desenho, uma pintura, parte da sua essência vai para aquele objeto que está sendo criado, sabe? Até mesmo aqui no YouTube. O que eu tô fazendo agora é colocar um recorte da minha personalidade em vídeos de até no máximo 20 minutos. Ou às vezes mais, né? Depende. Mas é muito interessante pensar que a gente tem medo de ser visto tentando por conta do julgamento do outro. Quando na verdade, às vezes o outro não tem coragem de fazer nem o mínimo do que a gente fez. Quantas das vezes, enquanto eu tava pintando, desenhando, postando as minhas coisinhas, as pessoas chegavam até mim e falavam: nossa, eu queria ter coragem de postar os meus desenhos e tal. E uma dessas pessoas era uma colega minha da faculdade. E eu cheguei a ver os desenhos dela, ela já chegou até a fazer desenho meu, e não era qualquer coisa, sabe? Não era um rabisco infantil, era desenho com técnica mesmo, e a pessoa se sentia constrangida internamente, sabe? E isso foi uma coisa que me deixou muito pensativo, esse tema em específico, porque eu vi algo essa semana que me deixou fissurado. Era um vídeo de uma moça que falava, eu já não lembro mais o nome dela, falava que nós não devemos ter medo de ser vistos tentando, porque todo mundo que alcançou o sucesso em determinada área da vida tentou até que conseguiu. Ou seja, por que seria diferente comigo ou com todas as outras pessoas? E eu vejo, por exemplo, muito disso na cultura pop, né? A gente teve aquela atriz que, acho que é Amy Madigan, que ganhou o Oscar esse ano de melhor atriz, se eu não me engano. Eu não me lembro. Melhor atriz coadjuvante, lembrei. E a última vez que ela tinha sido indicada foi há 40 anos atrás. E ela, depois de 40 anos, ganhou um prêmio esse ano. Por tentar e fazer. E é isso que me motiva, sabe? Eu não tenho um roteiro para fazer os meus vídeos, eu não tenho pauta, eu simplesmente vejo algum assunto que eu quero falar e falo. Porque eu acho que a sinceridade e a autenticidade
é o que mais me valoriza enquanto ser humano, sabe? E se as pessoas gostarem, elas verão, né? Virão de vir e verão de assistir por conta própria, sabe? É um sentimento muito agridoce esse, porque ao mesmo tempo que você decide tentar, você tá abrindo mão um pouco da sua paz, né? Porque sempre vai ter aquele fio na barriga sobre o tentar. Eu tenho certeza que algumas pessoas que ficaram sabendo que eu posto meus vídeos me julgaram. Eu tenho certeza, sabe? Eu acho que isso como eu posso dizer, é algo que são ossos do ofício, mas eu não posso permitir que a minha a minha autenticidade seja anulada com base nesses julgamentos. Eu sou uma pessoa que tenho muito a dizer, eu gosto muito de falar sobre sentimentos, sobre a vida, sobre tudo. E eu gostaria de achar uma comunidade, de encontrar uma comunidade que estivesse disposta a ouvir o que eu tenho para dizer. E não que eu seja uma pessoa importante, influencer e tal, mas porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita bagagem, assim como todo mundo. Só que a diferença entre mim e todo mundo é que eu quero mostrar isso para as pessoas. E eu acho que é interessante a gente se colocar nesse lugar. Eu tenho um amigo que ele fala uma coisa que é muito engraçada para mim, que é sobre se promover, é sobre se colocar ao público, é sobre se mostrar. E a gente tem visto muito desse se mostrar como algo negativo, porque os influencers gigantes, eles destruíram a imagem da pessoa que abre uma câmera e começa a falar na frente do celular. Mas eu acho que a gente está vindo num movimento contrário. Eu e outras pessoas que criam vídeos na internet, elas simplesmente ligam a câmera sem roteiro nenhum e começam a falar e falar e falar, sem medo de serem julgadas, porque o ser visto tentando não é mais um fator decisivo. Ele só é mais uma pedra no caminho, sabe? Aquele medinho. Mas no final das contas, é sobre isso. É sobre a gente, independente de qualquer coisa, se colocar e se promover por nós mesmos. E eu tô começando esse canal do zero. Esse, eu acho que é o quarto vídeo. Quarto vídeo? Acho que é o quarto vídeo. O terceiro vídeo falando, né? Mas eu acho que é o quarto vídeo. E eu espero que venham coisas boas daqui. Não tenho o intuito de viralizar, só tenho o intuito de me expressar mesmo e de mostrar que a vida de uma pessoa comum também pode ser extraordinária. E como diz aquela frase que viraliza muito, né? Nenhuma experiência é individual, logo nenhuma dor é individual. Então, todas as minhas angústias, as minhas aflições, tudo aquilo que eu quero compartilhar, todas as minhas fissuras, são sentimentos que as outras pessoas também sentem. E por que não dividir isso comigo? Por que não tentar? Então, eu venho nesse movimento de não ter medo de ser visto tentando e de se colocar nesse lugar. E eu espero que daqui a algum tempo eu colher frutos. É muito engraçado eu estar fazendo esse vídeo depois de ter postado outros 3 antes. Eu acho que esse vídeo seria muito mais introdutório do que os outros.